Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, dando continuidade à nossa aula sobre termodinâmica, a gente vai entrar agora numa parte específica que é estudo dos gases, tá certo? E aí, preparados? Vamos lá? Vamos lá pessoal, toda vez que eu penso em um estado gasoso de um determinado gás, eu preciso compreender algumas particularidades, tá certo? Quais são? As moléculas, quando elas se formam dentro desses gases, elas sempre possuirão forças de coesão um pouco distantes, elas terão uma grande agitação e também elas apresentam movimentos aleatórios, porque elas terão choques constantes, tá certo? Então não será um movimento sempre idêntico, ok? Por conta da sua grande agitação, as moléculas de um gás, elas tendem a se distanciar uma das outras, tá certo? Mantendo uma maior distância do que as moléculas dos líquidos e dos sólidos. Existem três características distintas das moléculas em um gás, tá? E o que a gente chama de variáveis do estado. Quais são? A pressão, o volume e a temperatura. Essas três características, elas são muito peculiares. Nesse desenho aqui embaixo, vocês conseguem observar, tá certo? Eu tenho um gás aqui dentro. Se eu tenho uma baixa pressão, o que eu tenho? As moléculas, elas estão mais tranquilas, umas das assim, estão mais distantes, elas não têm tanta agitação. A partir do momento que eu faço bastante pressão, a partir do momento que eu pressiono esse êmbolo, o que acontece? A velocidade delas é muito maior. Então, se eu aumento a pressão, eu aumento a velocidade e, consequentemente, eu aumento a temperatura interna, tá certo? E nesse caso, eu tenho muita pressão, por quê? Ué, mas o êmbolo está em cima, por que eu tenho essa pressão? Essa pressão se dá por conta da temperatura. Então, provavelmente embaixo eu tenho um determinado fogareiro e quando eu aumento esse fogo, aumento essa temperatura, a pressão delas também aumenta, tá certo? Então, o que é exatamente essa pressão, né? Essa pressão, ela nada mais é que o choque das partículas contra elas mesmas, né, e contra a parede do recipiente. Essa pressão, ela sempre será calculada pela força sobre a área. Gente, independente, tá? Quando vocês querem calcular alguma pressão, não é só no caso dos gases ideais que a gente está estudando, mas, por exemplo, no chão. Eu quero calcular a pressão que eu estou exercendo no chão, nesse determinado piso. Sempre será a força dividido pela área. A pressão, ela sempre será representada por três tipos diferentes, tá? De unidade de medida. Ela pode ser tanto Newton por metro quadrado, a atmosfera ou milímetros de mercúrio. Milímetros de mercúrio é mais utilizado em química, tá? Em física a gente utiliza mais esses dois. A força sempre estará em Newton e a área em metro quadrado. Tá, vamos pensar no volume. O volume do gás perfeito, ele sempre será o mesmo volume de um recipiente, tá certo? Não tem diferença, ok? A temperatura, que é a grandeza que mede essa agitação das partículas, ela sempre estará em Kelvin. Lembra, no começo do ano, a gente aprendeu como a gente transforma Celsius, graus Fahrenheit em Kelvin. Então, pessoal, muito cuidado. A probabilidade de um problema estar escrito em graus Celsius é muito grande. Mas e agora? Como que eu calculo? Fácil. Graus Celsius mais 273, eu tenho o Kelvin, tá certo? Quando a gente começou a estudar, eu falei para vocês, pessoal, Kelvin a gente vai utilizar quando nós estivermos estudando gases ideais. Pronto, pessoal, vou lá, tá aqui para vocês. Tá ok? Então, sempre lembrando, quando eu for trabalhar com temperatura, a temperatura tem que estar sempre em Kelvin. É só pegar os Celsius e adicionar 273, tá certo? Então, a figura aqui abaixo, ela representa um esquema das partículas, tá certo? Então, por exemplo, nesse pequeno eu tenho uma pequena pressão
Eu tenho as partículas em uma determinada velocidade. Aumentei a pressão e aumentei a temperatura. O que acontece com essas partículas? Elas ficam mais dispersas porque o volume está sendo maior. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior é a agitação das partículas, maior a pressão que exerce contra as paredes do recipiente, de volume invariável, tá certo? Então, sempre lembrando que o volume não muda nunca, ok? Bom, à medida que o êmbolo ele é empurrado para baixo, o volume ocupado pela massa ele vai diminuir e a pressão aumenta. E aí, quando eu puxo esse êmbolo para cima, o volume ele aumenta e aí a pressão ela diminui, tá? Então, é o que eu tinha explicado anteriormente no slide. Então, vamos lá. O que é, então, um gás ideal? É um modelo idealizado para os gases reais. A densidade dele é bastante baixa. A temperatura sempre em Kelvin, não se esqueça disso nunca, por favor. E elas possuem partículas pontiformes. As colisões são elásticas e elas não perdem energia. E elas não possuem reações químicas. Pessoal, essa aqui é uma característica do gás ideal, ok? E as transformações gasosas, elas ocorrem quando ocorre essa alteração de uma ou mais variáveis. Quem são essas variáveis? Pressão, volume e temperatura, tá certo? Quando ocorre uma dessas alterações, é que ocorre a minha transformação gasosa. E o que são essas transformações? Vamos lá, a gente vai trabalhar com 3 transformações. A primeira que eu apresento para vocês é a transformação isotérmica. O que quer dizer a transformação isotérmica? É quando essa pressão ela permanece constante, tá certo? Eu tenho como nesse caso aqui, eu tenho um recipiente, ele tem um volume e depois ele vai para um outro recipiente. Eu tenho do estado 1 para o estado 2. Sempre eu vou ter isso, tá, pessoal? Uma situação 1, uma situação 2. Ele estava numa temperatura, a temperatura aumentou. Ele tinha um volume, o volume diminuiu. Ele tinha uma pressão, a pressão aumentou. São sempre 2 situações. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, na transformação isotérmica, térmica, eu me lembro de temperatura. A temperatura permanece constante, do estado 1 para o estado 2. A isobárica, o que permanece constante? É a minha pressão, tá certo? Lembra do barômetro, que mede a pressão. E a minha isométrica ou isocórica métrica, eu penso no volume. O volume permanece constante. Então, eu tenho 3 tipos de transformações: isotérmica, isobárica e isométrica, tá bom? E aí eu apresento para vocês a equação geral dos gases, tá? Então, assim, quando eu tenho transformação isotérmica, temperatura constante, isobárica e isocórica. Preciso decorar essas 3 formulinhas aqui? Não, se eu decorar apenas essa. Ah, mas que difícil! Não, eu tenho duas dicas para vocês. Vocês podem utilizar aqui, eu mais gosto, meus alunos amam, Pivete, Povotó, ou então Pivete 1, Pivete 2, como vocês resolverem. Eu gosto de Pivete Povotó, acho mais bonitinho. Onde P é a minha pressão, sempre estará em atmosfera, meu volume sempre estará em litros e a minha temperatura em Kelvin, sempre, por toda a vida. Não esqueçam disso. Vamos por exemplo? Então, vamos lá. Sempre lembrando, toda vez que eu ler um problema, eu anoto que o problema dá e o que o problema pede. Conforme eu for lendo, eu vou anotando. Um pequeno recipiente de gás, ele tem 5 litros de volume e a temperatura de 27 graus Celsius. Ele apresenta uma pressão interna de 12 atmosfera, ok? Aí, o que vai acontecer? Resfriando-se o recipiente, você pode observar, eu tinha 27 graus e aí o que eu fiz? Eu resfriei esse recipiente e aí a temperatura foi para quanto? Menos 23. Então, vocês estão vendo, ó, primeira situação, agora a segunda situação. Eu tenho uma temperatura de menos 23 porque foi resfriado
desprezando a variação externa do seu volume. Então, o volume eu desprezo. O que quer dizer isso? Que ele se manteve constante. E aí eu tô querendo saber a minha pressão final em atmosfera. Considero que o gás é ideal. Se eu estou desprezando o meu volume, eu tenho uma transformação isovolumétrica. Pego a minha fórmula. Ops, claro que não, porque eu preciso observar minhas unidades de medida. Minha temperatura está em graus Celsius, eu preciso tê-la em Kelvin. Pego a minha fórmula, 27 graus Celsius mais 273, 300 Kelvin. Menos 23 graus Celsius mais 273, 250 Kelvin. Pronto, agora eu posso ir para a minha fórmula do pivot Pivotal. Substituo as letras pelos números, mas antes de tudo eu irei desprezar o meu volume. Tasco ele fora. Então, pressão 1, 12. Temperatura 1, 300. Pressão 2 é quem eu quero saber. Temperatura 2, 250. Aqui que eu faço? Multiplico em cruz. Vamos lá? 300 vezes P2 igual a 12 vezes 250. Isolo P2. Aqui, ó, eu fiz a minha multiplicação, tá certo? 12 vezes 250 deu 3.000. Isolo P, copio 3.000 e o 300 passa dividindo. E eu tenho um valor de 10 atmosferas para a pressão 2, ok? Simples, pessoal, não precisam temer, não tem que se preocupar. Ah, mas e se eu quisesse ter decorado as 3 fórmulas? À vontade, tá certo? Aqui eu acho que quando você decora uma fórmula, que no caso pivot Pivotal, fica muito mais fácil, vocês só precisam prestar atenção no que o problema está dando. Ele falou, despreze o volume. Então, o volume se manteve constante, não preciso dele, é só riscá-lo do pivot Pivotal, tá bom? Próximo exemplo. Um gás ocupa um volume de 3 litros a temperatura de 200 Kelvin. Graças a Deus ele me deu em Kelvin, não preciso fazer nada. O volume, que volume irá ocupar se a temperatura for alterada para 300 Kelvin? Mantendo uma pressão constante. Pressão constante, eu tenho uma transformação isobárica. Fácil. Pivot Pivotal. Pressão constante, o que eu faço? Tasco fora a minha pressão. Vou trabalhar com volume sobre temperatura. Minha temperatura está em Kelvin? Ok. Bora ser feliz. Substituo as letras pelos números. Volume 1, 3. Temperatura 1, 200. Volume 2, quem eu quero saber? Temperatura 2, 300. Multiplico em cruz. O que eu tenho? 200 V2 igual a 3 vezes 300. Faço a minha multiplicação, 900 Kelvin, perdão, 900, né? Não tem unidade de medida aqui. Isolo meu V, copio igual e copio 900, que vem na frente. O 200 passa dividindo. Nessa divisão, eu tenho um volume de 4,5 litros. Só isso, mais nada. Bora pro próximo. Numa transformação isométrica ou isocórica de um gás ideal, observou-se, ó, já anotei, isométrica, observou-se que a pressão variou de 50 para 0,5 atmosfera para 0,1 atmosfera. E aí, sabendo que a temperatura final, temperatura 2, foi de 300 Kelvin, determina a temperatura inicial, determine T1. Temperatura, graças a Deus, está em Kelvin, não preciso fazer nada. Pego a minha fórmula do pivot Pivotal, tenho pressão, temperatura, transformação é isométrica, se ela é isométrica, tasco fora o meu volume. Trabalho com pressão e temperatura. Faço a substituição das letras pelos números. Pressão 1, 0,5, temperatura 1 é quem eu quero saber. Pessoal, muita atenção nos enunciados, hein? Pressão 2, 0,1, temperatura 2, 300. Multiplicando em x, tenho 0,1 vezes T1 igual a 0,5 vezes 300. Fiz minha multiplicação, agora isolo meu T1.
O 0,1 que estava multiplicando passou dividindo. Nessa divisão eu tenho 1.500 Kelvin. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e não se esqueçam, pessoal, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.